Olá, tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma videoaula. Nossa conversa hoje vai ser sobre pensamento de Marx, pensamento de Mises. Eu vou deixar não sei se está rolando aí um fundo musical, um rockzinho, porque para poder falar filosoficamente sobre alguns temas, alguns assuntos, é importante a gente poder ter alguma música de fundo aí, né? De repente você não dormir. Mas vamos lá. Pessoal, estamos falando de Marx, Karl Marx, pensamento marxista, 1818 a 1883. É o tempo dele, né? Então ele pensou a sociedade, de uma forma lá nos séculos e séculos passados, né? Nos anos de 1800. E da mesma forma, o Mises, que é um pensamento liberal, ele também foi de 1881 a 1973. Eles têm uns 60 anos, mais ou menos, de diferença, um pensamento com o outro, né? Então, o Marx, ele teve uma relação um pouco turbulenta com o pai dele. O pai dele, ele veio a falecer, ele tinha 20 anos quando o pai dele veio a falecer. O pai dele era judeu, se converteu ao Lutero, ao movimento protestante de Lutero, porque na Prússia, na época, era proibido judeu atuar ou trabalhar como funcionário público, né? Então ele se converteu formalmente à religião protestante naquela época para poder trabalhar. Enfim, teve uma vida média, influenciou o filho. Tem relatos do pai citando que o filho tinha dificuldade. O Karl Marx é um cara que tinha dificuldade com a autoridade, né? Então ele questionava muito as autoridades familiares, as autoridades vigentes. Então ele era um questionador, né? Foi um questionador. Construiu uma teoria que influenciou muitos. E ele também vivia muito com o Engels, né? Eram juntos ali, né? O Marx e o Engels, ele teve uma ação, ele já era rico, família abastada, família industrial, do setor têxtil, e ele bancou muito tempo o Marx também, né? A vida dele. Então ele foi bastante influenciado por esse amigo aí bem próximo. Bom, os conceitos ou o surgimento vamos começar assim: comunismo e marxismo. Ele, hoje em dia, a gente olha para isso aí, a gente pensa que é distribuição de poder, distribuição de dinheiro, mas é o oposto. O socialismo e o marxismo hoje está mais para concentração de poder e concentração de riqueza. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre ele. Bom, tem um slidezinho aqui, algumas imagens, vou deixar aqui para vocês. De repente a gente consegue ir trabalhando aqui nesse formato aqui, não sei se fica, enfim. Então, o Karl Marx ele trabalhou muito com a questão da dialética, né? Ele trabalhou o materialismo histórico. O que é isso, né? Então, ele entende a vida como uma questão histórica e material. Material é tato, tem que segurar, né? A ênfase no tato, no contato. Porque antigamente a gente tinha muito a dialética hegeliana, que era ideias, centrado nas ideias. E ele foge das ideias e vai falar: gente, vamos parar de ficar viajando sem trabalhar ideias, vamos para o que é material. Então ele dá ênfase muito ao material. Ele entende que a história, por isso que a gente tem esse materialismo histórico, ele entende que a história ela possui um motor que funciona na história. E esse motor é a luta de classes. Então é ela que conduz a certas condições e influencia aí, na verdade, a consciência dos homens, do ser humano como um todo. Então a gente quer ter uma conversa aqui com vocês, tentando mostrar depois em quadro a diferença de ambos os pensamentos, tá? Ele também teve a situação de classes, ele enfatizou muito a questão de classe porque houve a divisão das tarefas, divisão de trabalho. Então a divisão social do trabalho, a organização social do trabalho gerou fundamentalmente essa questão das classes. Então ele começou a enxergar muito bem isso. Então ele começou a querer estudar os modos de produção.
Então tem uma frase, ele criou o livro, o Capital, né, trabalhou bem essa lógica do funcionamento capitalista. Deixa eu colocar uma luz aqui, acho que deve melhorar um pouquinho a iluminação, ver se fica melhor um pouquinho, não sei ou não, mínimo que seja, mas vamos lá. Muito bem. Então, a questão, por exemplo, tem uma frase, um comentário aqui de um autor bem interessante que eu achei, o Ricardo Coelho e a Helena Salles. Eles colocam assim, segundo Marx, o surgimento das primeiras civilizações, tá? Antes do surgimento das primeiras civilizações, o modo de produção que existia naquele momento era o comunismo primitivo. Nesse, a humanidade vivia organizada em tribos. Não havia Estado. Olha só, não havia Estado. Os caras não gostam, né? Não havia Estado. Nem divisão social do trabalho. Não lhes cabiam classes sociais, nem tampouco propriedade. A galera não tinha propriedade. A produção e o consumo eram coletivos. Tudo que os homens produziam era imediatamente consumido, não havendo excedente de riqueza a ser acumulada. Fez, consumiu. Portanto, no comunismo primitivo, os homens viviam em meio à mais absoluta igualdade, mas também, dou ênfase, premidos pela escassez e miséria. Ou seja, somos iguais, mas miseráveis. Grandes vantagens, né? Somos iguais, mas miseráveis. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, nesse momento, com a divisão social do trabalho, surge também o Estado. Ele critica muito o Estado porque ele fala que o Estado é uma forma de dominação de uma classe sobre a outra. Então, eu quero trabalhar, por exemplo, o Marx. Eu quero criar justamente, por exemplo, uma competição, uma revolução, vamos colocar assim, né, do proletariado industrial. Porque antes a gente tinha monarquia. Então, a monarquia, ela teve uma revolução burguesa, a revolução burguesa assumiu o poder ficava para os reis, foram destituídos e criou-se daí algumas empresas, começando a ter a industrialização, né, a revolução industrial, e aí os burgueses assumiram um pouco a liderança, né, uma formação política, né, o desenvolvimento da sociedade. E o Marx depois critica essa questão dos burgueses e fala que quem tem que assumir o poder agora, ele quer propor uma revolução do proletariado, né? Então você tira o poder dos burgueses e joga para o proletariado via socialismo e comunismo. Bom, mas e aí a gente segue. Bom, acontece o seguinte, o modelo do Marx, como eu falei, ele é um modelo lá de 1800, né? Nos anos de 1800. Naquela época, por exemplo, a Bolsa de Valores não é o que é hoje. Não existia a Bolsa de Valores. Não existia o nível de capitalismo que temos hoje. Não existia o nível de tecnologia que nós temos hoje. Bom, então ele levava, o modelo dele de visualização daquela época, ele levava em consideração a classe burguesa e a classe de proletários. Mas ele não levou muito em consideração, naquela época, a classe dos consumidores. Porque quando você tem classes, ele começa a desenvolver a ideia de que alguém domina. As classes, alguém está dominando uma classe, subjuga a outra. Ele tem essa leitura. Só que ele não levou em consideração a classe dos consumidores no modelo dele. O modelo dele levou só burguesia e proletariado. Você imagina uma relação de empresa, que antigamente era escravo, agora tende a ser um pouco mais liberal. A relação patrão-empregado, funcionário, patrão, enfim. Então, essa relação, ela foi fundamental nesse processo de industrialização. Acontece que dos anos de 1970 para cá, agora eu estou dando um salto, né? O Marx não viveu nessa época, evidentemente, mais recente, quando houve o surgimento do marketing, o surgimento da estratégia, o surgimento de modelos de negócio. Quem manda no sistema econômico, passou a ser os consumidores. Não passou a ser simplesmente a burguesia ou o proletariado. Hoje são os consumidores. Os consumidores é que mandam no sistema como um todo. Bom, o capitalismo, ele fala que ele critica essa relação, ele trabalha
ele fala que o capitalismo ele pegou as relações humanas, que é a relação das pessoas, e tornou isso em coisas, tornou isso em materiais. Então virou a relação de coisas. Por isso que a gente tem essa questão do material. Então esse fetichismo de mercadoria, onde as coisas são, é a materialização que vale, ter material, você é o que você tem, né? Te dá status, te dá felicidade, te dá poder, tem o símbolo das coisas que você tem, as marcas que hoje estão estampadas nas confecções, enfim. Então ele critica isso e fala que saiu de uma relação mais humana para uma relação de coisas. Isso ele chama dessa ideologia dominante. Então, o dinheiro acaba determinando essa ideologia dominante. Então, ele faz essa crítica, né? A ideologia dominante hoje é justamente a classe dominante. E esse fetiche da mercadoria é isso. O poder daí estaria nessa mercadoria, nessa livre relação entre as pessoas, né? Então ele critica essa relação, né? O modelo dele hoje, em outras palavras, alguns dizem, né? É mais ou menos assim: você não vai ser dono de nada, mas vai ser feliz. Ele é contra a propriedade privada, mas você vai ser feliz. Então ele critica essa classe burguesa. Ele fala que essa classe burguesa ela aliena ainda mais o povo, ela que causa anormalidades na relação. Então ele defende aí essa situação de nós termos uma revolução, né? E essa revolução passa pela teoria política dele. Então, o sistema capitalista, ele fundamenta que devia ser baseado na exploração do proletariado em cima da burguesia, na exploração do proletariado pela burguesia, né? Ele comenta isso. Então ele fala que ele questiona e critica isso. Então ele coloca a revolução proletária e a passagem do capitalismo para o socialismo, esse é o primeiro passo, e finalmente do socialismo para o comunismo. Não apenas são desejáveis, como também necessárias para o progresso da humanidade. Então ele defende essa situação. Ele quer sair do governo da burguesia, quer ir para uma ditadura do proletariado, para depois você chegar no comunismo, que é a ausência de Estado. Como eu comentei no início, ausência de Estado. Quase com... Enfim, cita que as pessoas serão felizes não tendo Estado. Bom, aí surge essa situação que eu queria perguntar aqui para você. As classes sociais, relações econômicas. Bom, o Adam Smith, antes do Marx, o Adam Smith, ele havia identificado na obra dele A Riqueza das Nações, que ele publicou nos anos de 1776, não, 1700 Adam Smith, 1800 Marx, até 1900 Mises, né, e 2000, aí todos nós vivendo agora, atualmente. Mas ele também criticou, né, ele colocou que o Adam Smith, influenciando, ele falou o seguinte, ele falou que o trabalho humano é a fonte geradora da riqueza de uma sociedade, e não os recursos naturais do seu território. Então, o Adam Smith, ele fala o quê? Que você pode ter até recursos naturais, mas o que te faz ter prosperidade, o que te faz ter riqueza é o trabalho humano. É o trabalho, naquela época. Não adianta eu ter recursos. Eu estou cheio de recursos aqui, mas se eu não explorar esses recursos, não colocar ele para funcionar, né, rodar todos esses recursos, são os fatores de produção: capital, terra, que tem a ver com matéria-prima, capital tem a ver com dinheiro, e pessoas. Então você tem que ter pessoas. Se eu tiver pessoas, uma matéria-prima, né, terra naquela época, e capital, dinheiro, eu já consigo produzir alguma coisa. Então, essa situação de exploração dos recursos naturais é que geraria a riqueza. E aí o Marx também questionou a questão, ele trabalhou também essa teoria da mais-valia. Então, ele é a diferença, como eu exploro, né, o material, exploro a terra, utilizo capital, utilizo pessoas para isso, e eu gero lucro. Então, aqui é uma teoria direta do lucro. Ele fala que essa diferença entre o ganho do burguês e o salário do proletariado era a mais-valia, era o lucro. E esse lucro ia só para o burguês, não ia para o proletariado. Então, ele defendia essa revolução, né? Dando um parênteses aqui, é bem interessante, porque a gente fala muito, né? Você já deve ter visto aí, o Brasil é cheio de recursos.
muitos recursos naturais, isso aqui, mas se não explorar os recursos, a gente fica uma nação pobre. Nós temos que explorar os recursos. Então, e para explorar os recursos, ele é só por meio do trabalho, é a fonte geradora, o trabalho humano é a fonte geradora de recursos. Então, algumas mentiras que a sociedade, talvez contemporânea, já estou fazendo algumas pontes, que a gente, talvez você possa ter sido ensinado, possa ter ouvido isso e ter influenciado. Por exemplo, nem tudo é trabalho. Já ouviram essa frase por aí? Né? Na realidade, gente, sua saúde, seu bem-estar, né, sua família, sua vida próspera, o trabalho é pilar na vida de qualquer pessoa. Tudo depende e gira em torno do trabalho. Então, o Smith se falou em 1700, né, 1776, comentou, não adianta ter só recurso, tem que ter o trabalho, e realmente o trabalho é pilar na vida hoje. Outra situação, outra mentira, que talvez outra falácia que talvez tenha dito para vocês, o trabalho é um mal necessário, um castigo, uma punição. Será? O trabalho é divino, pessoal, ele é sagrado, é por ele que você ganha a sua obra aqui na Terra, é por meio dele que você entrega sua obra aqui na Terra, é por meio do trabalho. Então, o trabalho, ele é uma situação, até aqui, outra mentira, meio para alcançar um bem, ou meio para alcançar um fim. Não, o trabalho não é um meio para alcançar um fim. O fim já é o trabalho. A recompensa maior está no trabalho em si, e não no resultado que ele trará. O trabalho vai te dar um resultado, e ele trará esse resultado para você, mas ele é o fim. As consequências virão, as boas consequências virão do trabalho. Então, essa ideia, a medida do Adam Smith, para hoje é isso, quem é fazendo o trabalho. Só vai ser feliz quem trabalhar. E aí a questão da teoria da mais-valia, a teoria da mais-valia, essa situação, né? O valor produzido a mais e não apropriado por quem produziu. Enfim, é um modelo que o Marx defendeu. Então ele coloca o que também? Ele fala que o capital ele tende a centralizar, há uma tendência de concentração do capital. Então, por meio de concorrência, os capitalistas, né, são mais produtivos, eles acabam eliminando o mercado. Eliminando do mercado outros capitalistas e as empresas menos produtivas devido à concorrência. Então, a tendência essa a longo prazo é uma situação de oligopólio. E, finalmente, monopólio, exterminando a concorrência. Essa é uma tendência do capitalismo. Alguns recursos de pesos e contrapesos, né, que podem existir, que a gente encontra. Existe o CAD, o Conselho no Brasil, por exemplo, de defesa, né, do consumidor, Poxa, me fugiu o nome aqui, deixa eu pegar uma palavra aqui certinho. CAD, o Conselho Nacional, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Concorrência, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pessoal, essa é a palavra, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Para quando vai haver fusão de empresas, um comprando o outro, se houver uma concentração muito forte de empresas, o país tenta regular isso e dar uma segurada, para você poder ter alguma liberdade, né? Então ele critica essa tendência à concentração do capital. Ele fala também que vai haver o capitalismo, vai haver uma redução espontânea do número de trabalhadores e aumento de desempregados. Ele cita, na verdade, uma combinação para isso, é esse modo de concorrência, né, onde você vai ter, onde as empresas menores desaparecem e você acaba criando um monopólio. O monopólio é a própria destruição do capitalismo. Então, o capitalismo, para ele se autodestruir, você vai fazer a defesa das empresas campeãs. Você não vai querer um mercado livre, um mercado com ampla concorrência. Não, vai querer ter um mercado onde um só ganha, um só domina o mercado como um todo. Então, são situações que acontecem aí no capitalismo. Outra situação que, na teoria mais-valia, o salário do ser humano, mas aconteceu o que agora? Você tem as máquinas que estão fazendo. Então, toda a tecnologia e maquinário sendo implementado, substituindo o papel do ser humano, né? Mais recentemente agora, não na época do Marx, mas hoje a IA está aí. A inteligência artificial está acontecendo também. Então, a tendência é essa geração de menos trabalho e aumento do desemprego.
Enfim, então ele defendia naquele momento, o modelo dele, essa revolução da classe, da classe burguesa, né? Contra a classe burguesa, a revolução a favor do proletariado. Ele cita também que essa construção do socialismo rumo ao comunismo passaria por algumas etapas. Então ele coloca que, ao tomar o poder do Estado, o que o proletariado deveria fazer? Porque ele cita que o Estado, ele vem pagar, a criação do Estado, ele vem para garantir a permanência da classe dominante, a ideologia da classe dominante. Então ele coloca que, com a revolução do proletariado, ele defende que, ele usa até, né, o autor, aqui também um dos autores usa tudo, tomar o poder do Estado. O proletariado deveria fazer o quê para tomar o poder do Estado? Quem falou que o pessoal aqui mais marxista, ele quer tomar o poder. Na eleição não se ganha, eleição se toma. Eu preciso fazer a revolução e tomar o poder. Então, eu quero acabar com a propriedade privada dos meios de produção e a base material, a infraestrutura sobre a qual a burguesia exerceu o seu poder sobre o proletariado. Então, ele quer acabar com a propriedade privada, porque ele fala que a propriedade privada, o poder está com a burguesia, né? E é o dono da propriedade privada. Ele quer instituir uma ditadura do proletariado, colocando fim ao ordenamento político vigente, à ordem liberal ou à superestrutura da sociedade burguesa. Então, quando ele entra com a ditadura do proletariado, ele está querendo colocar que a classe dominante um governo de classe, seria um governo de classe e não um governo de todos. Você subjuga uma classe. Então ele só enxerga isso. Ele enxerga sempre essa luta de classe. Então, um modelo mais marxista de entender a sociedade e de influenciar a política, ele sempre vai enfatizar o dualismo, a briga de homem com mulher, que é classe, o patrão com o empregado, classe, o preto com o branco, claro. Enfim, e todos os outros tipos de situação. Então você tenta trabalhar essas lutas de classe, né? Não existe uma situação. A diferença é que com o capitalismo a sociedade viveria uma ditadura da minoria, que era a burguesia, que é a burguesia. Isso é o que ele defende. Enquanto que no socialismo, né, a sociedade iria viver a ditadura da maioria, que é o proletariado. Só que você exclui o poder de um e o outro assume. Então, você governa para a maioria. Então, se eu tiver 50% mais um nas eleições, eu vou governar para aquele 51%. E os outros 49% dançam. Enquanto esse é um modelo de democracia. Quando eu defendo a democracia, eu posso ter uma democracia não maioria. Para mim é uma democracia. Outros podem ter uma democracia que vai comentar, é uma democracia onde um grupo pode até assumir o poder, mas ele tem que governar para todos, e não só para a maioria. Esse é um outro modelo de democracia. O Marx não. O grupo que dominar, a maioria vai governar para a maioria, em detrimento da outra classe. Então, o comunismo, que seria essas outras etapas, eles, por exemplo, não querem a divisão do trabalho. A divisão do trabalho não é legal. Eles colocam aqui, vou pegar uma frase do Marx e do Engels aqui, de 1974. Fala assim, ó: desde o momento em que o trabalho começa a ser repartido, a divisão do trabalho, cada indivíduo tem uma esfera de atividade exclusiva que lhe é imposta e da qual não pode sair. Ou ele era caçador, pescador, pastor, era um crítico, um pensador lá da época lá, e não poderia deixar de ser, se não quiser perder os seus meios de subsistência. Então, com o trabalho repartido, a divisão do trabalho, você vivia, né, com seus meios de subsistência de acordo com cada situação. Ou era agricultor, ou era pastor de ovelha, ou era crítico, caçador, né, alguém pensador, enfim. Aí ele fala que na sociedade comunista, porém, onde cada indivíduo pode aperfeiçoar-se no campo que lhe aprouver, ele pode se aperfeiçoar em qualquer campo, não tendo por isso uma esfera de atividade exclusiva. É a sociedade que regula a produção geral e me possibilita fazer uma coisa hoje, amanhã outra. Amanhã de manhã eu vou caçar,
tarde eu vou pescar e à noite eu vou pastorear. E depois eu vou fazer crítica, por exemplo, fazer crítica depois da refeição. Tudo isto a meu bel prazer, sem por isso me tornar exclusivamente caçador, pescador ou crítico. Então, ele não curtia a divisão do trabalho, não gostava da divisão do trabalho. Ele queria ter esse coletivismo, né? E o comunismo seria esse estágio superior de condição humana, no qual o homem viveria em uma sociedade civilizada sem Estado. E todo mundo ia estar fazendo tudo, vamos colocar assim, essa palavra geral. Então, essa frase dele aqui, de 1974, ele apresenta para a gente aqui uma situação onde o autor aqui também apresenta aqui que ele fala que ele não era anticapitalista, ele era pós-capitalista. Ele acha que o capitalismo ia morrer por si só e depois a gente ia ter que entrar nesse socialismo e no comunismo. Bom, então são algumas situações, né, que a gente começa a pensar, né? Me chama a atenção muito aqui a divisão do trabalho, né? A divisão do trabalho. Veja bem, ambos, tanto o pensamento liberal, vou comentar aqui um pouco, e o marxismo, eles têm a liberdade e a igualdade como ideia, como fim, liberdade e igualdade. Só que o marxismo, ele trata isso com grupo, trata isso com interesses de classe social e conflito. Já o pensamento liberal, ele vai defender o interesse do indivíduo e vai defender esse individualismo, não o interesse do grupo, mas o interesse do indivíduo. Então, eles querem chegar numa situação de igualdade e liberdade, mas os meios são diferentes do pensamento marxista e o pensamento mais liberal do Mises, que foi de 1900. 1800, Marx, Adam Smith, 1700. Então, eu queria comparar com vocês, tentar trazer aqui para vocês um pouco, tentar pegar um outro gráfico aqui, vamos lá, esse aqui. Muito bem, então a gente tem, para poder comparar um pouquinho esse pensamento liberal e o pensamento marxista e trabalhar um pouco essa questão da divisão, porque ele não quer divisão, né? Ele não quer divisão do trabalho. Mas aí eu pergunto para vocês alguns temas mais... Bom, antes de ir para outros temas, vamos lá. Pensamento liberal, ponto de partida dele é o indivíduo. O marxista é grupo social. ênfase no indivíduo, no pensamento liberal. No marxismo é a classe social, a divisão social. Então, o pensamento liberal defende a propriedade privada e o pensamento marxista defende a matéria, o material, o materialismo histórico. Os direitos, quando você pensa o direito, você vai pensar no direito coletivo, social, para o marxista, ele sendo maior que o direito individuais. Já o pensamento liberal transforma os direitos individuais acima dos direitos coletivos. Então, a visão econômica do pensamento liberal, a gente pensa no livre mercado, e no marxista a gente critica, né, o capitalismo, a ideologia. A gente pensa em mínima intervenção estatal como papel do Estado no movimento, no pensamento liberal, e já no marxista a gente quer a máxima presença do Estado para poder também fazer a revolução. A questão é, quem faz a revolução do proletariado? Hoje, na sociedade brasileira, ou talvez mundial, o trabalhador, ele é um conservador, ele quer ordem, trabalhar, ele que vai fazer a revolução. Parte dessa revolução hoje, talvez do proletariado, ele passa pelo coletivo, grupos que rompem com essas características. Então, se eu consigo romper com a propriedade privada, eu apoio. Quem é o grupo que rompe com a propriedade privada? Então, eu vou apoiar esse grupo. Vou apoiar esse grupo. Então, o Marx, ele tem, por exemplo, algumas situações que a gente pode pensar o seguinte, e aí vem essa situação. Se eu sou contra a propriedade privada, eu posso tentar combater a propriedade privada. Qual o grupo que combate a propriedade privada? Tenta tirar a propriedade privada das pessoas. Tenta
reduzir esse poder. Então, esses grupos, né, que roubam ou que estão contra a propriedade privada, eles estão a favor. Então, esse roubo ou a destruição da propriedade privada é fundamental, né, para o pensamento marxista. Então, é certo tomar dinheiro dos ricos? É certo? Como é que eu faço a revolução? Não é uma negociação, é uma revolução. Embora o capitalismo, hoje, ele critica como você tem um fetiche, né? Ele fala que essa relação que antigamente era que se dá no livre, com a livre negociação entre o proletário e o burguês, entre o patrão e o empregado, mas ele critica essa relação. Ele fala que essa relação é de subjugação, né? Há subjugamento sobre essa situação. Mas aí a gente lança nessa questão da desigualdade, puxando também informações aqui no outro quadro para vocês. Estou virando aqui, próximo quadro. Não sei se vai ficar um pouco pequeno, mas deixa eu tentar mudar aqui deixar só esse quadro aí para vocês. Só um pouquinho, por favor. Vamos ver se eu consigo. Só o quadro. Isso, só o quadro, né? Aí na tela um pouco. Eu fico... Isso aqui. Só o quadro, né? Então, a gente tem aqui essa tabela comparativa, né, do pensamento liberal e do marxismo. Então, a visão de Estado de Marx, ele é um instrumento de classe dominante. Ele deve ser usado aí na transição de uma sociedade sem classe, né? Ele quer uma sociedade sem classe, mas ele utiliza das classes para poder combater e derrubar uma classe que está liderando o outro, está subjugando o outro. Já no liberalismo, o Estado deve ser mínimo, limitado à proteção da propriedade privada, à justiça e à segurança. Então, o Estado mínimo, a propriedade privada lá é sagrada, né, para a liberdade individual e a prosperidade econômica. Já no marxismo, a propriedade privada deve ser abolida no meio de produção, né? Ela é vista como uma fonte de exploração. Então, a liberdade individual ela é prioritária e inviolável para o liberal, desde que não interfira na liberdade dos outros. Já a liberdade individual do marxismo ela é subordinada ao bem coletivo e à luta de classe. Então, a criança, por exemplo, não é do pai e da mãe, é da comunidade. Você vai encontrar livros que falam que a criança criada na comunidade tem um desenvolvimento melhor do que a criança criada na família. Então, essa é a linha marxista. Já na linha do liberalismo, você vai defender que o interesse da pessoa é inviolável, o interesse da individual é inviolável e a Constituição existe para garantir esses interesses. Então, o Estado ele passa a ter uma ideia de um livre mercado. O livre mercado é uma economia planejada. Se eu quiser o máximo Estado, eu vou ter uma economia, um Estado grande, tentando definir o mercado, que depende do planejamento centralizado para atender às necessidades humanas. E o livre mercado, ele como o único meio eficiente de alocar recursos no liberalismo. Então, você sai de criar leis e regras tranquilas para o mercado poder funcionar, e o outro são leis e regras determinadas por um comando central. Então, a classe social enfatiza o conflito da burguesia com o proletariado, a luta de classe é o motor da história. Já o liberalismo, ele rejeita essa luta de classes como conceito útil. Os indivíduos não devem ser definidos por classe. Cada um é único. Então, esse é o modelo liberal, né? O modelo também marxista, ele fala essa teoria do valor-trabalho, que é o mais-valia, que eu comentei com vocês, onde o valor vem do trabalho humano. Já na escola liberal, eles falam que a teoria ela é mais subjetiva, o valor vem do subjetivo. Eu vou ter, por exemplo, o valor a valoração das coisas é subjetivo. Então, depende das preferências de cada indivíduo. Então, eu vou dar valor para uma coisa em detrimento de outra. Então, é individual. Você pode dar valor para uma situação e outro não precisa dar valor. Então, quando a gente entra também na situação da distribuição das riquezas, o marxismo procura cada um receber conforme a sua necessidade de maneira igualitária. Já o liberalismo, ele trabalha a renda
resultado do valor que o mercado atribui aos bens e serviços padronizados. Então você tem meritocracia, você tem, na verdade, a teoria do cálculo econômico, que é o seguinte: o preço custa quanto? Então você precisa de número. No pensamento liberal, você precisa dar preço, quantificar preço para os materiais. Para você poder pensar seja em reais, seja em dólar, seja em moeda, você precisa disso. Então a função política também do marxismo, ele é mudar a estrutura social e econômica rumo ao comunismo, e já a função política do liberal, ele procura proteger os direitos individuais contra a coerção e a agressão. Então você cria um Estado que protege os direitos individuais. Você cria um Estado que protege a propriedade privada e dá garantias para as empresas, por exemplo, tratarem de contratos. Você tenta criar segurança para as pessoas tratarem das suas relações. Você defende os contratos, você defende a propriedade privada. Já o marxismo não, eles querem acabar com a propriedade privada. Eles querem invadir a propriedade privada. Né? Posição sobre o socialismo, né? É o objetivo deles, o socialismo. E o Mises, ou o liberalismo, é totalmente contrário, né? Ele considera o capitalismo inviável, gerador de pobreza e autoritarismo. Então, enquanto o marxismo quer o fim do capitalismo da propriedade e quer a propriedade comum, né, dos meios de produção, como se a propriedade fosse distribuída para todos, já no pensamento liberal, considera isso como um gerador de pobreza e autoritarismo. A educação deve refletir a educação. Como que eu enxergo a educação no marxismo? Ela deve refletir e servir a revolução e a consciência de classe da luta. Então eu vou usar a educação no marxismo, numa ideia marxista, para reforçar a luta de classes, para reforçar a revolução, para reforçar o combate, a forma de combate. Já na educação e cultura para o liberalismo, elas devem ser livres do controle estatal, guiadas por iniciativa privada e preferências individuais. Eu vou trabalhar, por exemplo, a cultura do marxismo, eu vou financiar filmes, vou financiar teatro, vou financiar situações para mudar a cultura, subverter a cultura. No pensamento liberal, ele vai considerar o seguinte: se você quer toda hora é dinheiro público, lei Rouanet, edital, então você não é artista, você é servidor público. Deu para entender? Então, o artista vai fazer acontecer pela arte dele, pela capacidade de ser artista, e não depender de dinheiro arrecadado nos impostos, meu, seu, enfim, para poder alimentar o sistema. Esse é o pensamento liberal. Então, e a moralidade é vista como uma construção ideológica, né? A moral burguesa dentro do pensamento marxista. E a moralidade no liberal deve ser baseada no princípio da não agressão e na ética mais individualista. Bom, eu pergunto algumas situações para vocês aqui, tentar trazer algumas situações para vocês. Tendo essa visão do todo, né? Bom, é certo. Bom, aí tá lá. Vamos tomar dinheiro dos ricos e passar para o povo. Como é que funciona isso? É certo fazer isso? Não é certo? São temas vigentes hoje. Vou tratar o rico e o pobre com a mesma equidade e justiça? Tem que definir isso hoje. Então, o Estado, quando ele surgiu para ter um efeito reparador. Um efeito reparador quando há injustiça. Então, se comete erro, o Estado pune. Se não comete erro, o Estado não pune. Então, a gente tem que começar a ter essa visão de erro e não erro. Ou será que eu consigo rotular que todos os ricos e todos são maus, ou provavelmente maus? Será que se eu tiver essa visão, esse rótulo, eu não posso estar cometendo injustiça? Será que todos os pais são maus? Todos os homens são maus? Todos os políticos são corruptos? Essas regras, onde a gente há a rotulação de todos, a gente não pode ter cometer injustiças em relação a isso? Então, o que precisa é ter um Estado onde a gente não tem o efeito do olho por olho, dente por dente, porque senão vira uma terra de bang-bang, né? Matou fulano, eu vou lá e mato Beltrano. Aí matou meu irmão, eu vou lá e mato ele. Mas daí o irmão também matou, aí virou a terra de ninguém. Né?
Então o Estado é que pune. Então o Estado ele faz esse efeito reparador, um bom Estado. Então a ideia de que a gente comentou, acho que em algumas outras aulas aí, a situação do perigo do roubar, né? Então roubar não é bom roubar. Tanto faz se é roubar do rico ou roubar do pobre. O roubo não vale a pena. Então, qual o objetivo do governo? Bom, vamos tirar dinheiro do rico e passar para o pobre? Bom, como é que funciona isso? Do ponto de vista de Estado, o Estado, na verdade, qual o objetivo do Estado, pessoal? Levando em consideração as teorias passadas, hoje, como é que vocês enxergam isso? Então, o Estado ele tem que ter um financiamento suficiente, ele tem que financiar ou dar condições para que todos obtenham habilidades e formação adequada para ganhar a vida. Então, eu preciso gerar financiamento das pessoas, seja quem não tem autonomia, eu preciso gerar condições das pessoas se formarem, ter condições de ganhar a vida. Outro objetivo do Estado, que vocês acham? Promover o bem-estar geral da sociedade. Esse é o bem principal. Aí eu faço aqui, por exemplo, eu falo aqui de igualdade, meritocracia, desigualdade. Né? Será que, como é que a gente vai tratar essa questão da desigualdade? Promover, será que o objetivo do Estado é tratar a desigualdade ou promover o bem-estar geral da sociedade? A desigualdade, ela é inevitável. Vamos pensar num experimento aqui agora. Imagina que a gente pegou o dinheiro das pessoas, pegamos uma cidade, demos 100 mil reais para cada um na cidade. Passados 6 meses, o que vai acontecer? Todo mundo igual, com 100 mil reais aqui na cidade. O que vai acontecer? Passados 6 meses. Alguns vão ter gastado tudo, outros vão ter poupado, outros vão ter investido em alguma atividade para gerar mais renda. Então você até zero agora aqui, igual, todo mundo igual. Vai passar um tempo, no coletivo, a sociedade, se tiver liberdade, você tratando todo mundo igual, a sociedade vai haver desigualdade de novo. Então a desigualdade, ela está inerente. Aí eu tenho que pegar de novo o dinheiro. Enfim, como é que funciona isso? Consegue perceber que se a gente igualar todo mundo, a gente vai tratar diferente os bens ou materiais, os gostos, a vontade de cada um? Então, como o governo pode obrigar as pessoas a ter quantias iguais de bens? Quero manter quantias iguais de bens. Eu teria que fazer uma redistribuição, né? Se eu pego todo o dinheiro que tem aqui na nossa cidade, a gente pega o dinheiro de todo mundo, vê o valor que tem, divide por cada habitante e dá esse dinheiro para cada um. 100 mil reais. Como eu disse, passados 6 meses, um poupou, um gastou, um apostou, né? Foi apostar tigrinho, outro foi pro Bet, outro que não é investimento, outro foi investir, outro foi empreender. Então cada um vai ter, aí passado 2 meses já vai estar desigual de novo. Então essa redistribuição constante do dinheiro, né, tomando daqueles que foram mais econômicos e produtivos e dando para muitas pessoas, inclusive aquelas que são improdutivas e que desperdiçam o seu dinheiro, esse é o melhor caminho? Então a igualdade de bens, ou essa distribuição de bens, ou a gente tentar fazer isso tudo igual, você acaba penalizando os bons hábitos e recompensando os maus hábitos. Porque eu acabo penalizando aquele que investe, aquele que guarda, aquele que produz, aquele que tenta empreender, e acabo recompensando aquele que é o gastão, que desperdiça, que é improdutivo. Então, essa é a espiral, é o caminho, gente. É o caminho da pobreza, da miséria, do desespero. Esse é um resultado inevitável de sociedades comunistas. Você não consegue avançar, tirar dinheiro na marra dos outros e não foi roubado. Porque nem todo rico é ladrão, não pode considerar isso, né? Ou eu afirmar que todo rico é ladrão. Então, tirar esse dinheiro na marra deles e migrar para outros
É o resultado inevitável aí de sociedades comunistas. Olha, sociedades igualitárias do bem de valor econômico, você pode até... E aí vamos fazer que eu faço uma redistribuição de novo. Pega o dinheiro de novo e distribui para a cidade. Igual para todo mundo. Vai ter diferença. Você até faz você até conseguiria combater a desigualdade econômica. Uma sociedade igualitária do ponto de vista de valor econômico, financeiro, de materiais. Mas você não conseguiria acabar com a desigualdade em relação ao poder político e aos privilégios. Se eu combato a desigualdade econômica, se esse fosse o foco, combater a desigualdade econômica, eu combato a desigualdade econômica, mas acabo gerando uma desigualdade de privilégios. Eu crio uma igualdade econômica e gero uma desigualdade de privilégios, porque eu tenho um Estado forte. E aí as pessoas próximas do Estado vão ter todas as benesses e os benefícios. Então, quando a gente pensa em combater a pobreza, ou o índice Gini, que trata, por exemplo, da distribuição em termos de igualdade, você pega uma floresta. Uma floresta tem vários tipos de árvores. O único lugar que é igual é no deserto. No deserto todo mundo é igual. A floresta não tem jeito de deixar todo mundo igual. É a sociedade. A gente querer ter esse combate da desigualdade econômica, tornando ela igual econômica, você não vai tornar igual o poder político. Você não vai conseguir tornar igual os privilégios. Então, enfim, acho que são algumas situações, algumas críticas que daí eu coloco para vocês, analisando essa questão, né? A gente tem outros slides aqui também que colocam na questão do Mises. Então ele faz uma crítica ao intervencionismo exagerado e ao socialismo, defende o livre mercado e o sistema que respeita as escolhas individuais. Então a gente quer, por exemplo, entender. Então tá, como é que eu vou combater a pobreza então? Porque eu tenho que combater a pobreza ou combater a desigualdade? Eu combater os dois, talvez os dois. Mas quem dá muito ênfase na desigualdade, a gente pega o índice dos países africanos que são baixos no ranking de desigualdade no mundo, mas são muito pobres. Então, achar esse equilíbrio não é fácil, né? Então, se a gente pensar em programa social de curto prazo, gente, você gera uma dependência, você combate a pobreza com esses programas sociais e você gera uma dependência da pessoa ao programa. Se você construir uma política pública de curto prazo, um bem-estar social de curto prazo, um bem-estar social de longo prazo, você vai tentar criar pessoas que estão habilitadas para manter empregos economicamente produtivos. E o Estado não consegue dar emprego para todo mundo, economicamente produtivo para todo mundo. O Estado vai ter polícia, ter bombeiro, tem gente que vai abrir estrada, outras situações, mas você não consegue gerar um ambiente economicamente produtivo para todo mundo. Você precisa do setor privado. A emancipação, que gera a emancipação das pessoas. E para você ter o setor privado, você precisa de negócios bem-sucedidos. Sejam negócios privados, de empresas privadas, sejam negócios sociais, mas onde as pessoas conseguem alavancar ou sair da pobreza mediante o trabalho. Então a gente vai combater quem gera trabalho. Eu preciso, na verdade, incentivar. Eu preciso que as empresas particulares cresçam e prosperem. Os países mais ricos têm mais empresas e indústrias, prestação de serviço e comércio ou menos? São os que têm mais empresas. Então, a única solução para a gente combater a pobreza a longo prazo é isso, é criar empresas que prosperem. As empresas geram negócios, geram emprego, geram impostos, geram a boa exploração dos recursos naturais para poder entregar produtos com maior valor agregado. Porque no modelo atual, não é proletário ou burguês. O poder maior no modelo atual, que melhor representa o modelo atual, são os consumidores, os clientes. Eles estão com o poder de fato. Então, para a gente criar uma situação de combate à pobreza, a grosso modo, assim, em algumas situações, a gente tem que defender o livre mercado, a livre concorrência, ter um ambiente para competição com outras empresas, evitar ter um sistema monetário estável, que é grana estável, tendo que punir
efetivamente os crimes, cumprir contrato, lei de patentes e propriedade intelectual, direitos autorais, tem que estar funcionando. Vamos defender a propriedade privada, proteger ela, ter um sistema judicial justo, ter uma taxação no país relativamente baixa, um sistema eficaz de ensino, um sistema bancário confiável. Enfim, esses são elementos que geram poder, por exemplo, para as pessoas ou para as empresas, geram competências, geram habilidades para elas utilizarem nos seus negócios. Enfim, acho que tem um autor aqui que ele coloca aqui o seguinte, o Wayne Grudem e Barry Asmus, eles colocam aqui o seguinte: portanto, para aqueles que desejam ajudar os pobres e vencer o problema da pobreza, o seu objetivo principal não deve ser aumentar as benesses do governo, mas oferecer incentivos e condições adequadas para que as empresas particulares cresçam e prosperem, consequentemente criem empregos que serão a única solução a longo prazo para a pobreza e a única maneira dos pobres adquirirem a dignidade e o autorrespeito que são resultado de se sustentarem. Então, na verdade, programa social é uma coisa, mas o melhor programa, na verdade, social, seria o emprego. Né? Daí não é social, é um programa mesmo, é o emprego. O emprego é que vai potencializar toda essa situação. Né? Bom, mais algum, deixa eu ver se tem mais algum slide aqui para vocês, só para dar uma... Parei alguns aqui, deixa eu ver se eu consigo... Bom, controle de preço. Alguns temas vigentes. Devemos controlar preço ou não devemos controlar preço? O controle de preço tem mais pensamento marxista. O não controle de preço, um pensamento mais liberal. O meu entendimento é que esse pensamento marxista dos anos de 1800, o Mises de 1900, acho que eles vão se alterando, né? A forma de entender, acho que vai sendo alterada. Então, eu entendo que o modelo do Mises, por exemplo, ele põe o papel do empreendedor no processo de regulação do mercado. Então, por exemplo, controle de aluguéis, como aconteceu em Nova York, já Paris, Hong Kong, Melbourne, eles comentam o quê? Que o controle de aluguel gerou escassez de moradia. E para não pode, o preço teto é esse. Tratamento médico, vou controlar o preço que é pago no tratamento médico. Provoca filas, longa espera. Filas longas. A fome em massa, pessoal, surgiu do caminho de controle de preço dos alimentos. Lugares que tenham fome em massa. Então, o governo ele faz a lei, por exemplo, de controle de preço. Mas o empreendedor, o cara que está mexendo com o negócio, a mulher que está trabalhando com o negócio, ele olha para esse tabelamento de preço e reage procurando o quê? Alternativas de investimento mais rentáveis. Então, se o preço é esse, o teto é esse, eu não tenho interesse aqui. Então, eu não ponho dinheiro. Eu não vou colocar casa para alugar. Tem escassez. Aí gera mais o problema que é volume, porque você tem inflação e demanda. Você está tendo o preço alto porque estão consumindo muito, tem muitas pessoas querendo as cadeiras dessa sala e tem poucas cadeiras. Aí o preço fica alto. E aí se eu for colocar preço ainda na cadeira, para o pessoal comprar, limitando, com uma boa justificativa que é para preservar o pobre, na verdade o que acontece? Aí entra mais empreendedores fabricando mais cadeiras para atender o mercado, porque ele se torna lucrativo. Então o mercado começa a se organizar, se regular. Então o empreendedor ele percebe esses desequilíbrios onde está acontecendo. E aí ele entra e influencia o mercado. Então, se eu dou mais valor para o aluguel, se eu dou mais valor para o tratamento médico, preciso disso. Se a sociedade dá mais valor para uma situação outra, aumenta o preço. Vai todo mundo viajar, aumenta o preço das passagens, seja de ônibus, seja de avião. Então, e aí surgem as oportunidades de negócio para poder criar esses equilíbrios. Então, controle de preço aplicado em sociedades socialistas, sociedade comunismo, mas que geram problemas sérios. O outro modo de pensar liberal é o quê? É eu criar mecanismos para empreender. Porque daí eu começo a ter, na verdade, uma classe média empreendedora. Eu posso ter uma liderança
pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando bem pouco. Então eu tenho muito pouca desigualdade, mas posso ter uma quantidade de gente, pouca gente ganhando muito, uma quantidade de gente ganhando relativamente mediano, e uma quantidade de pobres. A desigualdade é maior. Mas a grande questão é tirar da pobreza, e não tornar iguais para baixo. Nós vamos tentar trabalhar iguais para cima. Mas tem como tornar iguais para cima sem riqueza? O que antecede a igualdade como política pública? É a geração de riqueza. Todo mundo pobre, está todo mundo igual. Mas como que eu vou ganhar para cima? Tornar todo mundo bem de vida, alavancando financeiramente, crescendo financeiramente. Então você tem que ter prosperidade, crescimento econômico, junto com a possibilidade de você ter esse dinheiro e o governo para gerar bem-estar. Eu sou a favor de tirar dinheiro a gente financiar o dinheiro, principalmente dos pobres, para as questões principais de formação, de educação, de moradia, de alimentação. Isso aí faz parte, né? Agora a gente chama atenção também, você tem um slide aqui, que a gente tem uma deixa eu ver se eu coloquei aqui mesmo ou não. Esse aqui. Essa informação foi recente agora, desse ano, 2025. 7 milhões de pessoas estão há mais de 10 anos no Bolsa Família. O projeto eu amplio as pessoas que recebem Bolsa Família, isso é um indicador de sucesso, ou o indicador de sucesso seria tirar as pessoas do Bolsa Família? Então, ele é um plano, vamos dizer assim, um plano social de curto prazo. Ele é um plano de combate à pobreza de curto prazo. Só que se ele ficar só nisso, você gera uma dependência, né? Então a gente tem que criar um mecanismo de combate à pobreza de longo prazo e não só de curto prazo. Ele é paliativo, mas no longo prazo é gerar emprego, gerar trabalho, gerar condição de explorar, gerar conhecimento, informação, enfim. Acho que são algumas situações. Deixa eu ver se eu tenho algum outro aqui. Então, esse aqui seria o Mises, né? Estava comentando com vocês. O Mises, ele tem esse cálculo econômico. Eu preciso de número. Tem que ter número. O valor, ele não é mais objetivo. Ele depende da preferência de cada um. Então, o Mises, ele falou que a ação está no humano. O ser humano, ele tem desejo, tem vontade, independentemente de qualquer situação, tem desejo, tem vontade. E ele vai comprar, ele vai querer as coisas. Então, você dá liberdade para o cara escolher. No outro pensamento, Marx, não, você vai ter só o que for definido para igual para todo mundo. Você não vai poder ter a mais, só pode ter igual. Então, se todo mundo não conseguir ter igual, você não tem a mais, você só vai ter o que foi igual para todo mundo. Então, são modelos aí, ou formas de pensar, né? Então, ele critica, né, o cálculo econômico, ele procura ter números para poder quantificar o preço das coisas. Então, em algum lugar vai estar o preço mais caro do produto, no outro vai estar mais barato, na outra região do país vai estar mais caro o outro produto, o outro mais barato, produtos substitutos, e aí o mercado tenta se regular. Ficou caro demais a carne, nós vamos para o produto substituto, vamos comprar o frango. Ficou caro demais o tomate, vamos para outro produto lá, vamos comer pepino. Enfim, então são situações que precisa quantificar isso. Então ele é a favor disso, e não tirar esse direito, na verdade, das pessoas terem esse tipo de desenvolvimento. Eu até coloquei aqui, quando o Estado procura gerar, quando eu falei para vocês que o Estado procura gerar o equilíbrio, então nessa relação, por exemplo, do burguês com o proletário, essa relação do patrão com o empregado, né, então você tem o Estado para regular isso aí, as injustiças. Porque pode ser uma relação justa. A relação justa, o empreendedor, o patrão e o funcionário chegaram num acordo do salário, ali acolá, deu certo, funcionou, uma relação justa. Então, só que daí acontece, se tiver coisas equivocadas, nós vamos para onde? Vai para a injustiça. Teve injustiça, vai recorrer ao Poder Judiciário. Então, a população, por exemplo, a taxa de litígio na Alemanha é 1,4. E tem uma fala de um ministro do STF que falou que 98%
dos litígios trabalhistas no mundo. Joga aí, 98% dos litígios, joga um Google aí, 98% dos litígios trabalhistas do mundo estão no Brasil. É uma fala de um ministro. Na realidade, esse cálculo está errado, que ele falou. Você fala assim, esse aqui está correto, esse cálculo aqui. Tem que pegar a população economicamente ativa do país. O Brasil tem 102 milhões. Tem lá 3,5 milhões de processos trabalhistas por ano. Nossa taxa é de 3,4. Olha o gráfico aqui, ó. Comparativo Internacional de Judicialização Trabalhista. Tá? Então, a gente fez um levantamento aqui. O Brasil é campeão mesmo. Né? Bate um pouco como o ministro falou. Então, de cada 100 ali, a gente tem 3% de judicialização, né? Do trabalho como um todo, de judicialização. Então, o mercado regula essa situação. Né? Então, tem países que você não tem uma lei trabalhista tão forte, então vai ter menos judicialização trabalhista. Tem outros que as regras são mais estabelecidas para proteger os lados ou não. Então, você vai ter mais judicialização trabalhista. Aqui a China não está aqui, por exemplo. Mas a China não tem, por exemplo, a FGTS, seguro-desemprego. Vamos dizer que o rapaz lá cortou a mão no local de trabalho lá, então foi um problema. Então, não tem as mesmas garantias que tem aqui. Então, custa mais caro você trabalhar aqui. Por isso que, competitividade internacional, alguns países conseguem ter produções mais baratas. Os direitos trabalhistas lá são mais brandos. Enfim, então são situações para a gente regular o mercado, ou melhor, o Estado, regulando as injustiças, reparando os erros. Então isso é interessante. E aí aqui eu queria chamar a atenção, acho que nessa condição aqui, também tem essa questão dos californianos, né? A Califórnia volta a considerar furtos como crime grave, então estavam abrandando essa situação, durou algum tempo lá e eles voltaram atrás, porque realmente não vale a pena ter essa situação. Então o roubo lá começa a ter essa situação. O pobre pode roubar do rico, forma de migração de recursos, de transferência. Mas aí o rico sai daquele estado e vai para outro. Ele fecha seu estabelecimento ali e vai para outro. Aí começa a gerar mais pobreza ainda. Mais pobreza ainda. Então tem alguns princípios, da mesma forma que existe a lei da gravidade, e você não brinca com ela, porque se eu pular de um prédio eu vou me arrebentar no chão, né? Então a gente não brinca com a lei da gravidade. Da mesma forma, é um princípio, é uma regra. Da mesma forma, você tem princípios e regras também que regem esse mercado. Então, vamos flertar com os furtos? Estamos na rota da pobreza, na espiral da pobreza. Agora, me chama a atenção um estudo aqui de 2023. Eu peguei aqui as famílias mais ricas do mundo, né? A pergunta que eu queria lançar aqui, já finalizando, era essa questão das famílias. Será que... Por que eu quis chamar a atenção das famílias? Porque as famílias mais ricas do mundo estão aqui, ó. Walmart, um país ali, Estados Unidos, França, tá pequeno para mim aqui também. Enfim, você tem as famílias, né? Elas exercem influência significativa, não apenas nas suas empresas, mas também nas economias nacionais, dos países. Esse dado aqui, cadê? Sério que eu não coloquei? Ficou faltando um slide aqui, mas esse aqui, por exemplo, esse aqui, ele coloca ele coloca aqui, ó, nessa figurinha, uma pesquisa da ANPAD, da Associação Nacional dos Administradores e Administração dos Programas de Pós-Graduação e Administração do Brasil. Esse aí é um estudo da ESPN e a gente pode encontrar o seguinte, que nesse link aqui você pode acessar, olha só que ele chega à conclusão. Essas 7, 1, 2, 3, 4, 5, tem 7 aí ao redor, né, da figura. Essas 7 capacidades, todas essas capacidades e competências, elas sofrem influências provenientes da interação dos membros familiares dentro da organização, gerando características que são únicas das empresas familiares e possibilitam que as empresas alcancem resultados no mercado externo. Eu estava estudando a internacionalização. As empresas que têm melhor interação familiar, elas geram riqueza melhor. Um outro artigo, que eu pensei que eu tinha posto aqui no slide de vocês, vou ver se eu localizo aqui rápido, que eu havia comentado. Um outro artigo
ele trata da price, Dá um segundo aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui. Dá um momento, meus queridos. Pegando o celular aqui. Essa vida. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no... Não queria tanto essa informação, isso aqui era tão bacana. E era um pouco, senhores. Depois vocês aceleram o vídeo aí. Põe em velocidade 2 aí, tá? Para passar rapidinho. Mas senão eu vou jogar lá nos comentários de vocês, tá? Se eu não encontrar aqui, estava separando algumas informações. Mas o que acontece? Nessa figura, as interações familiares, tem outra pesquisa da Price, que trata, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui pela internet. Só um segundo, deixa eu ver se está aberto aqui, eu consigo compartilhar uma outra tela com vocês. Eu vou localizar aqui e mando para vocês lá eu já tinha fechado já. Maravilha. Bom, então, o capitalismo, pessoal, encerrando aqui, eu quero chamar a atenção, o capitalismo onde há muita prosperidade, essa outra pesquisa feita em 2023 da Price, uma consultoria internacional, ela pega e coloca que a relação entre o sucesso das empresas e a confiança. Eles falam que 12% da confiança é maior nas empresas familiares. Então, as empresas familiares tendo um percentual de confiança maior entre si, entre os membros da empresa e o time da empresa como um todo, você reduz custo de transação, você confia na história da palavra do outro. Não, tem que estar no papel, tem que estar no contrato, tem que estar isso. Então, aonde há maior confiança, há maior sucesso nas empresas. Então, aí você começa a achar correlação, a relação de sucesso. E tendo mais empresas, você tem sociedades que geram emprego, geram riqueza. Então, uma coisa chama a outra, a gente tenta achar os antecedentes, né? Então, esse artigo aqui chegou a essa conclusão, essas interações familiares geram forte impacto nessas capacidades, nessas competências da empresa como um todo, na inovação dela, na orientação dela para o mercado e no sucesso dela de internacionalização. E a outra também fala que a competência e a confiança é maior. Então, empresas onde há maior confiança entre si, elas são mais ricas, prosperam. E aí, quando eu coloquei essa questão familiar, eu poderia buscar aqui, ó, nessa figura aqui, porque nós estamos, como eu falei, estamos falando de um pensamento marxista dos anos de 1800, um pensamento liberal do Mises de 1900, nós estamos em 2020. Então, mas eles influenciam as políticas atuais, as leis atuais do país, influenciam a cabeça das pessoas que tomam decisão da sociedade como um todo, então influencia a sua vida. Então, por isso que nós estamos também estudando toda essa questão dos pensamentos antigos, né? A ciência política, a deriva disso tudo. Então, o que eu iria chamar a atenção aqui, por exemplo, ponto de partida. Qual seria uma situação de a gente gerar prosperidade, gerar riqueza? Eu acho que o ponto de partida, pautado nos artigos, nas pesquisas mais recentes, a ênfase talvez não seria no indivíduo e no grupo social ou na classe social. De repente você encontra famílias, porque eu encontrei que famílias fortes geram empresas fortes. E quantas empresas nossas são familiares? Quantas empresas nossas estão, por exemplo, na condição de micro e pequena empresa no Brasil? Será que a micro e pequena empresa no Brasil, elas estão familiares? Será que muitas dessas empresas estão familiares? Eu estou jogando aqui, dando um Google. Quantas empresas familiares existem no Brasil? Fazendo uma pergunta aqui. Então, no Brasil, cerca de 90% das empresas são consideradas familiares, de acordo com o IBGE. Então, essa informação, pessoal, é fundamental. Qual o grande desafio para a longevidade das empresas? Se realmente aqui, 2023, exame, 90% das empresas têm um perfil familiar. Bom, isso nos gera o quê? Se eu tiver um sistema familiar forte, vai me gerar empresas fortes. Empresas fortes vão me gerar negócios fortes.
isso tem condição de eu gerar empregos economicamente produtivos, pensando a longo prazo. Então, a missão de população qualificada, capacidade, competência, com empresas fortes no país. E se eu tiver famílias fortes que geram empresas fortes, porque, convenhamos, simples assim, imagina uma pequena empresa, tá, marido e mulher, separou, divórcio. Enfim, vai separar a empresa, passa para lá, passa para cá. Será que essa empresa cresce? Não cresce? Porque o outro da Price, faltou trazer o link aqui para vocês, que eu vou encaminhar para vocês o link. Que coisa assim, era para estar aqui, gente. Era para estar aqui. Deixa eu ver se está aqui. Esse outro aqui. Não, faltou esse link. Caramba. Mas maravilha. Mas é isso, pessoal. Então a gente tem que ter essas situações, né? Então, se eu pensasse um pensamento liberal, um pensamento marxista, um pensamento hoje, né, levando em consideração quem somos nós, né? Mas pensando numa situação, meu entendimento hoje seria o quê? Ponto de partida. Eu jogaria famílias fortes, que vai gerar riqueza. Papel fundamental, eu colocaria a família. ênfase principal, eu estaria mais para propriedade privada. Estou colocando para vocês não precisam concordar comigo. Direitos individuais, coletivos, achar esse equilíbrio. Né? Achar esse equilíbrio. Livre mercado, acho que sou a favor do livre mercado. A mínima intervenção estatal. Então, são muitos impostos. Impostos elevados demais, você gera até uma condição de como eu fiz uma crítica do roubo, né? Então, impostos demais, você cria uma dificuldade. O povo sofre. Tem que pagar muito. Esse pagar muito dá trabalho. Né? Dificulta demais da conta. Muito bem. Vamos ver. Liberdades individuais. Interessante. Liberdades individuais. Como você ficaria nesse pêndulo, pessoal? Mais para lá ou mais para cá? Distribuição da riqueza. Como é que seria isso? Classe social. Vamos criar o conflito ou vamos rejeitar o conflito? Vamos criar... Eu acho que um Estado bacana é um Estado que tem leis fortes. Eu comentei com vocês. Estou encerrando a aula. Você tem que ter livre mercado. Você tem que ter um sistema monetário estável, dinheiro estável, um sistema bancário confiável, cumprimento de contrato. Se toda hora mudar a regra do jogo, é igual fala um campeonato, é um VAR, um futebol. Se toda hora mudar a regra do jogo, um jogo é de um jeito, outro é de outro, outro é de outro. Você tem que manter uma regra igual. A justiça é isso, manter as regras iguais. Se tiver um sistema bancário confiável, um sistema judiciário justo, onde as regras são claras, leis de patentes, direitos autorais, cumprimento de contrato, punição efetiva dos crimes. Porque no caso aqui eu também entendo que a propriedade privada é fundamental. Como foi dito, encerrando, propriedade privada, se existe a propriedade privada, se existe o não roubará, se existe essas regras hoje na lei atual, é porque ela pressupõe a existência da propriedade privada. Na propriedade privada as pessoas cuidam melhor do que elas são responsáveis. Às vezes na área pública, na propriedade privada, mais pessoas se tornam donas das coisas. E há maior responsabilização de uma cidade, um grupo maior de pessoas. No setor público, poucas pessoas se tornam responsáveis e não dão conta de tudo. Então, são exemplos e exemplos que nós podemos ter de ênfase na propriedade privada, se eu cuido melhor do quintal da minha casa ou do quintal do bairro, da rua. Não é minha responsabilidade. Mas, enfim, eu cuido melhor. Tem um vazamento de água, que eu cito, em casa, a gente vai dar um jeito de resolver, tem que chamar um encanador, resolver e tal. Tem um vazamento num banheiro público, fica lá vazando, demora para resolver. Então, as coisas, quando tem mais pessoas sendo dona das coisas, proprietária das coisas, há maior sucesso, há maior comprometimento. Então, não roubarás pressupõe a propriedade privada. A propriedade privada pressupõe a administração pública eficiente. A administração pública vai explorar os recursos, leva à prosperidade, leva ao trabalho, ao emprego, enfim. Então, esses são alguns pensamentos, pessoal, que vocês têm em mente, pode ter em mente em relação a essas correntes, né? Então,
Então, encerrando, é importante perceber que ambas as correntes, né, que se encontram em disputa desde o século XIX até os dias de hoje, pretendem-se libertárias. Elas têm igualdade e a liberdade como elemento central aí dos seres humanos, como valores máximos aí, e a finalidade da ação política. Suas divergências dizem respeito aos meios de promover essa liberdade e essa igualdade, e ao método de análise, que leva à seleção desses meios. Quais são os meios? Então, essas grandes tabelas aí que a gente está diferenciando com vocês. A outra situação que eu coloco aqui para vocês, que na teoria liberal ela toma o indivíduo por ponto de partida, quando a teoria marxista parte do grupo, das classes sociais. Para o liberalismo, o interesse individual é o fundamento da ordem política legítima, e para o marxismo, o interesse de classe é o interesse de classe que explica todo e qualquer ordenamento político. Portanto, não é a finalidade que diferencia um e outro, porque ambos querem liberdade, ambos querem igualdade, né? Mas os princípios filosóficos e os meios de análise, como que eles atingem esse meio. Se dá para atingir um Estado gerando segurança, ou um Estado gerando mais conflito. Então, se eu tiver a lente do conflito, eu sempre vou favorecer o conflito. As classes. Isso faz parte da revolução do pensamento marxista. Certo, senhores? Forte abraço para vocês. Nos vemos aí numa outra aula. Não deixe de dar uma curtida ou comentário aí, manda um comentário ou uma pergunta que eu vou responder para vocês aí no chat também, tá bom? Forte abraço aí, até mais, muito obrigado. Tchau, tchau.